Você já parou para pensar? O que acontece depois da morte? Para onde vai a alma de quem parte deste mundo? Será que existe consciência após o último suspiro? E os nossos parentes? Será que um dia vamos reencontrá-los? Essas perguntas acompanham a humanidade desde o princípio da história. A dor da perda, a saudade de quem se foi e o desejo de respostas fazem parte do nosso dia a dia. Mas e a Bíblia? O que ela realmente ensina sobre o destino das almas? Em meio a tantas crenças, visões filosóficas, experiências espirituais e até relatos sobrenaturais, precisamos buscar a verdade na fonte que permanece imutável, a Palavra de Deus. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais profundos da existência humana. Você vai entender o que é a morte, para onde vão os justos e os ímpios, se espíritos podem realmente voltar, e o mais emocionante, se haverá reencontro com aqueles que amamos. Se esse tema te toca de alguma forma, se você já perdeu alguém querido ou quer compreender o que te espera após essa vida, assista até o final. As respostas que você ouvirá aqui podem mudar completamente a sua visão sobre o mundo espiritual. E lembre-se, isso não é só teoria, é destino eterno. Bem-vindo ao canal Bíblia e seus Mistérios. Se inscreva agora, ative as notificações e prepare-se para uma jornada reveladora. Na perspectiva bíblica, a morte não é o fim da existência, mas sim uma separação. Quando uma pessoa morre, o seu corpo retorna ao pó da terra, como foi dito a Adão em Gênesis 3,19. Porque do pó foste formado, e ao pó tornarás. No entanto, o espírito, que é a centelha divina dentro do ser humano, volta a Deus, como está escrito em Eclesiastes 12:7. A Bíblia apresenta o ser humano como uma tricotomia: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, visível, que sentimos e tocamos. A alma representa nossas emoções, mente e vontade. É o centro da nossa personalidade. Já o espírito é a parte que se conecta com Deus, que compreende as realidades espirituais. Quando morremos, há uma separação entre essas três dimensões. O corpo permanece na terra, a alma entra em estado de consciência e o espírito é conduzido ao seu destino final, dependendo de sua relação com Deus. A morte, portanto, não é aniquilação. Ela é uma porta de transição. É o início de uma nova etapa, a eternidade. Segundo a Bíblia, aqueles que morreram crendo em Deus, vivendo uma fé verdadeira, são levados para um lugar de descanso e consolação. Jesus se referiu a esse lugar como o seio de Abraão, na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16. Lázaro, o homem pobre e justo, ao morrer foi levado pelos anjos para esse lugar. O seio de Abraão era uma expressão judaica que representava um estado de comunhão com os patriarcas e com Deus. No contexto do Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo, o destino dos justos passou a ser descrito como estar com o Senhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:23 que partir e estar com Cristo é muito melhor. Isso indica que, hoje, os que morrem salvos em Cristo estão conscientes, em um lugar de paz, aguardando a ressurreição gloriosa. Não estão vagando, não estão dormindo no nada, mas estão em alegria, livres da dor, na presença de Deus. É um estado intermediário de bem-aventurança até que o corpo seja ressuscitado na vinda de Cristo. Por outro lado, a Bíblia também descreve o destino daqueles que morreram sem fé em Deus. Na mesma parábola, Jesus mostra que o homem rico, que era arrogante e não temia a Deus, ao morrer, foi levado a um lugar de tormento, chamado Hades. Ali ele estava consciente, sentia sede, sofria e tinha memória da sua vida na terra. O Hades, ou inferno provisório, é um lugar de separação da presença de Deus. Não é o lago de fogo definitivo do juízo final descrito em Apocalipse, mas um lugar de espera, um presídio espiritual para os ímpios até o julgamento final. A Bíblia é clara ao dizer que os que rejeitam a salvação não estarão em um estado neutro ou de esquecimento, mas em aflição.
Essa é uma verdade dura, mas necessária. Deus é justo e dá a todos a chance de escolher a vida. Quem escolhe viver sem Ele, colhe as consequências dessa decisão. Por isso, a urgência do arrependimento é tão enfatizada em toda a Escritura. Muitas pessoas acreditam que fantasmas são almas de pessoas que morreram e ainda vagueiam por aqui. Porém, a Bíblia nos mostra outra realidade. Em Hebreus 9:27 está escrito: Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso nos ensina que não há retorno, não há reencarnação, nem permanência da alma vagando. O que, então, são os fenômenos sobrenaturais que algumas pessoas afirmam ver? A Bíblia revela que existem espíritos enganadores, demônios, que imitam vozes, aparências e até memórias de pessoas que já morreram. Esses espíritos de engano, chamados de espíritos familiares, acompanham famílias por gerações, observam, coletam informações e depois se manifestam por meio de médiuns ou visões. É por isso que experiências espirituais sem base bíblica devem ser analisadas com cautela. O mundo espiritual é real, mas também perigoso. A única forma segura de lidar com ele é através de Cristo, da verdade revelada nas Escrituras e da direção do Espírito Santo. O que parece ser um espírito de alguém que voltou, muitas vezes é, na realidade, uma farsa demoníaca com aparência de piedade. A esperança cristã não está apenas na vida após a morte, mas na ressurreição final. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a transformação que ocorrerá com todos os que estão em Cristo. Ele diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo após sua ressurreição. Essa ressurreição acontecerá na segunda vinda de Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Isso significa que a morte não terá a palavra final. A sepultura não será o ponto final da história. O que hoje é cinza e pó será restaurado em glória. É por isso que Paulo exclama: Onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. A certeza da ressurreição nos enche de esperança e nos lembra que a eternidade não será vivida como espíritos flutuantes, mas com corpos restaurados, sem dor, sem doença, sem pecado. A morte é um inimigo vencido. Cristo ressuscitou como primícias, e nós o seguiremos. Essa é uma das perguntas mais emocionantes que podemos fazer. Afinal, se a vida continua, vamos reencontrar e reconhecer nossos pais, filhos, amigos, irmãos e cônjuges que já partiram. A Bíblia não responde diretamente com uma frase pronta, mas nos dá fortes evidências de que sim. No episódio da Transfiguração, Pedro reconhece Moisés e Elias, mesmo nunca tendo visto seus rostos, o que indica que no céu teremos percepção espiritual clara. Em Lucas 16, o homem rico reconhece Lázaro e Abraão, mesmo estando em mundos separados. Isso mostra que nossa identidade permanece após a morte. Embora teremos corpos transformados, glorificados, a nossa essência, história e relações em Cristo não serão apagadas. O céu não será um lugar de desconhecidos, mas de reencontros. Porém, essas relações não serão mais baseadas em laços de sangue terreno, e sim em comunhão espiritual perfeita, sem ciúmes, mágoas ou limitações humanas. Não haverá dor nem lágrimas. Apocalipse 21:4. Mas alegria plena. Aqueles que morreram em Cristo, sim, nos aguardarão. E quem hoje chora pela ausência de alguém amado, pode se consolar com a promessa: nos veremos outra vez. É importante entender que o céu e o inferno definitivos ainda não foram plenamente manifestados. O que temos agora é um estado intermediário. Os justos estão com Cristo em um lugar de paz. Os ímpios estão em sofrimento, separados de Deus. Ambos aguardam o juízo final, que será após a volta de Jesus. Nesse grande dia, todos os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Os justos receberão seus corpos glorificados e herdarão a nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. Os ímpios serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte.
Este ensino bíblico corrige muitos enganos modernos. Não há purgatório, reencarnação ou chance de mudança após a morte. O destino é selado em vida. Por isso, a importância de estar preparado enquanto há tempo. O estado intermediário é real, consciente e temporário, até o grande dia do Senhor. Saber para onde vamos depois da morte muda completamente o modo como vivemos hoje. Se tudo terminasse no túmulo, nada faria sentido. Mas, se a eternidade é real, e ela é, então cada escolha, cada atitude, cada resposta ao chamado de Deus conta. A Bíblia nos mostra que a salvação é oferecida de graça, mas precisa ser aceita com fé e arrependimento. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém verá o Pai. Crer nisso é mais do que aderir a uma religião. É confiar sua eternidade nas mãos daquele que venceu a morte. E se hoje você está ouvindo essa mensagem, é porque ainda há tempo. A morte virá para todos nós, mas ela não precisa ser um terror. Para quem está em Cristo, ela é apenas uma passagem. Da terra para a glória, do sofrimento para o descanso, da dor para a vida eterna. E essa decisão você pode tomar agora. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Muitas pessoas vivem sem esperança, presas ao medo da morte, sem entender o que as espera do outro lado. Mas a Bíblia é clara e a verdade liberta. Aqui no canal Bíblia e seus Mistérios, nosso compromisso é revelar essas verdades profundas da palavra de forma simples, clara e transformadora. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e acompanhe nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acredita que verá seus entes queridos de novo? Que Deus te abençoe com discernimento, fé e esperança. E lembre-se, há mistérios que não foram feitos para nos assustar, mas para nos preparar.